Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Receituário de sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Sigam-me nas redes sociais, @MatheusFerrazF. Se quiserem apoiar o nosso trabalho, o link do LivePix na descrição. O tema do vídeo de hoje é a polêmica da semana passada e ainda desta semana de um estudante que obteve nota zero na sua redação no vestibular da FUVEST. Ele prestou o exame e teve a sua redação atribuída nota zero. Ele exprimiu a sua revolta no Twitter, mostrou seu texto e sofreu enorme represália. As pessoas criticaram muito o conteúdo daquele arrazoado, digamos assim, e isso causou um grande rebuliço, até pelo fato de ele usar também muitos termos pouco usuais no nosso idioma. Vocês percebem pela leitura do texto que há um certo domínio vocabular, mas por outro lado não existe, isso que causou a nota zero, um domínio das noções do texto dissertativo argumentativo. A mãe dele, que é advogada, impetrou um mandado de segurança contra o reitor da USP. Já é um erro de legitimidade processual, claro, porque a autoridade coatora claramente não é o reitor da USP. Não foi ele que cometeu a suposta ilegalidade, e sim a comissão organizadora do vestibular da FUVEST. Então já de aí é um problema de caráter processual que poderia levar até a extinção do feito sem resolução do mérito, ou eventualmente a uma emenda inicial retificando o polo passivo. Até porque é possível, claro, que em sede de informações a autoridade coatora corrija o vício e diga: eu não sou a legitimada. Na verdade, a legitimada é a comissão. O legitimado é o presidente da comissão, ou a presidente da comissão. De todo modo, houve a impetração do mandado de segurança e a mãe, a advogada, argumenta que o filho recebeu prêmios pelas redações que escreveu, que ele sempre foi elogiado pelos professores e que ele se caracteriza por ser uma pessoa que emprega termos rebuscados na argumentação. Na verdade, quando foi consultada pela reportagem, a FUVEST afirmou o óbvio, que a atribuição de nota zero ao texto não decorre por si só do uso de termos pouco usuais. Na verdade, ela decorre da fuga do tema proposto, claro, já que não há uma resposta clara, ou na verdade não há um debate claro com a afirmação: o perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. O autor apresenta vários autores, vários conceitos, mas não coloca esses conceitos em relação com o tema do perdão. E não mostra de fato como esses conceitos ajudam a entender como o perdão pode ser um ato condicionado ou limitado e como ele também não poderia ser, caso o autor tivesse escolhido esse caminho argumentativo. E até os outros professores universitários também, quando consultados, chegaram à mesma conclusão e disseram que faz todo sentido a atribuição de nota zero. Não é algo fora do normal, não é algo que talvez extrapolasse da razoabilidade. Não. Por quê? Porque de fato não há naquele texto uma discussão profunda. Há uso de palavras rebuscadas, há exposição de conceitos, mas o texto ele é dissertativo argumentativo. E uma das coisas mais importantes em qualquer prova de redação que você preste é o domínio do gênero textual. Se você não entende o que é um texto dissertativo argumentativo, por mais erudito que você seja, o seu texto terá nota zero, porque você não adotou a forma argumentativa do texto. Porque além de ele ser um texto dissertativo, um texto de caráter expositivo também, ele é um texto de caráter argumentativo. Você precisa desenvolver os conceitos que você apresenta. Por isso há um perigo de apresentar muitos conceitos de uma vez só e não ter tempo de desenvolvê-los. E claro, não ter repertório para desenvolvê-los também. Esse é um grande perigo que ronda até pessoas que já passaram do vestibular. Na graduação, na pós-graduação, existe algo chamado de referencial teórico, de marco teórico, e os orientadores são muito ciosos quanto a isso, porque o estudante corre o risco de citar vários autores, de trazer várias perspectivas e não conseguir
abordá-las com a profundidade necessária e também com o nível esperado de alguém que escreve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Esse é o perigo contra o qual os orientadores em geral advertem. Claramente, um professor de pré-vestibular talvez não disponha do tempo e os estudantes talvez não tenham maturidade para entender o que é um marco teórico, um referencial teórico, mas transpondo para o microcosmo de uma dissertação de 30 linhas, é claramente óbvio, é claramente possível expor esses conceitos, ainda que não com os nomes que nós escutaremos na graduação e na pós-graduação, de modo que o estudante assimile a importância de apresentar a sua erudição, mas não de uma forma excessiva, porque a voz que precisa ser escutada no texto é a voz do estudante, do autor, e não a voz de outras pessoas. Porque se eu quisesse escutar o que Pierre Bourdieu, que Djaimila de Almeida, que ele cita aqui, Ferdinand de Saussure disseram, eu leria Bourdieu, leria Djaimila, leria Saussure. Não leria o estudante que presta o vestibular, cujo texto eu preciso corrigir. Então é preciso tomar cuidado com o uso dessas referências e com o uso de narizes de cera, de referências que servem para todos os propósitos. O ideal é que o estudante cite uma referência com a qual ele tenha familiaridade e empregue aquela referência do modo correto. Por isso que muitos examinadores admitem, por exemplo, citação de filmes, citação de obras audiovisuais, citação de músicas, porque dessas citações surge uma argumentação que tem pertinência com a vida do estudante. Evidentemente, o texto dissertativo argumentativo tem um caráter pessoal, quer dizer, tem um caráter impessoal, na verdade. É um texto que não usa a primeira pessoa, nem do singular e nem a do plural. Não há o uso dessas pessoas verbais. Mas é necessário que haja um toque ali de pessoalidade. Ainda que essa personalidade ela se oculte sob um verniz de impessoalidade. Mas é necessário que ali esteja de fato a presença do estudante. E isso não aconteceu no texto do menino. Cheguei a ler o texto, até porque não é um escrito tão longo, e você vê que ali existem muitos conceitos apresentados, mas falta exatamente a articulação desses conceitos com o tema proposto. E talvez um desenvolvimento. Lembrando, é um texto de 30 linhas. Você não pode, dentro desses limites, querer abordar uma questão enorme com vários autores, vários nomes, porque você não vai ter tempo de desenvolver. É necessário esse equilíbrio. É necessário também, às vezes, mostrar só um pouco da sua erudição. O grande defeito, às vezes, isso não só em textos dissertativos, mas na vida, é você mostrar a erudição demais. Você querer mostrar que sabe mais do que as outras pessoas. Às vezes o melhor é você, com o pouco que tem, com o pouco que sabe, demonstrar que sabe de uma maneira profunda, de uma maneira refletida, aquele conhecimento que você vai expor, do que se arriscar abordando temas estranhos à sua formação. E uma pessoa que entra num texto dissertativo argumentativo consciente dos limites da própria formação e consciente dos limites do próprio texto, dos limites formais e dos seus limites materiais, ela vai produzir um resultado mais proveitoso do que o caso desse garoto. Eu não acho que ele seja uma pessoa mal intencionada, não acho que ele seja alguém idiota, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que ele tem potencial, pode de fato realizar o seu sonho, eu espero que ele o faça, mas certamente faltou, por parte dos professores, por parte da família, um cuidado e uma orientação voltada exatamente a esclarecer quais são os limites, quais são as estruturas às quais ele precisa de alguma forma obedecer. E essa busca pela clareza, ou essa neurose de clareza, é necessária. E você vê que certos autores são muito obcecados por isso e produzem bons resultados em razão dessa obstinação pela clareza, e ela é extremamente salutar. Se você é uma pessoa que preza pela clareza, o seu texto vai ser melhor do que o texto dos outros.
Ainda que, claro, você talvez seja menos inteligente que um colega cujo texto não é tão claro, mas a clareza facilita a difusão das suas ideias e é algo fundamental. Basta lembrar, por exemplo, os franceses são muito obcecados por isso. É algo curioso porque existe na França um ensino muito intensivo da dissertação, e isso é algo muito cobrado no ensino francês. E vários manuais preparam os estudantes de fato para expor os seus argumentos de forma clara. Uma obsessão quase cartesiana que passou por caráter nacional francês de apresentar sempre os temas de forma clara e distinta. Tanto que você vê muitos filósofos franceses que cativaram o público exatamente pela sua prosa, pela sua clareza. E essa é uma obsessão nacional, talvez, dos filósofos franceses. De antes do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, ainda que essa categoria também seja passível de discussão. Mas antes disso, já havia uma grande... Na verdade, havia uma grande preocupação com a clareza do texto. Eu vejo que os estudantes hoje, aqui no Brasil pelo menos, não têm tanto essa noção. E às vezes perdem pontos exatamente por não entender que o que a banca deseja não é alguém super erudito, mas alguém que sabe trabalhar com o repertório de que dispõe. Isso não é desculpa para manter o seu repertório limitado. Ao mesmo tempo que um repertório muito amplo pode ser mal aproveitado se você desconhece os limites do texto. Esse é um trabalho que o professor de redação precisa exercitar com os alunos. E a busca pela linguagem simples é fundamental. Eu vi até um vídeo de um colega, de um youtuber aqui da plataforma que trata de linguística, em que ele discute exatamente o uso dessa linguagem rebuscada e de que modo, por exemplo, figuras de autoridade se valem desse vocabulário mais erudito para exercer uma dominação simbólica, digamos assim. Eu acho que isso ocorre, sim. É algo de que, por exemplo, o mundo jurídico tenta se despir. Hoje existem vários movimentos pela linguagem simples. Houve uma resolução do CNJ na época do ministro Barroso, sob a presidência do ministro Barroso, visando a implementar uma linguagem simples no judiciário, a eliminar certos termos, justamente para aproximar o jurisdicionado, aproximar o cidadão da justiça, do poder judiciário. E me parece que é uma onda que tende a se ampliar, de forma que nós tenhamos cada vez mais um vocabulário simples, um vocabulário claro, ao mesmo tempo também capaz de expor as ideias. Acho que não há um divórcio. É possível, com uma linguagem não tão rebuscada, abordar esses temas. Porque uma coisa é tecnicidade, outra é rebuscamento, outra é rococó. São duas instâncias diferentes. Se você tomar os diálogos platônicos, por exemplo, eles não são rebuscados. Não há ali palavras muito difíceis. Mas os temas tratados são complexos. De modo que se você tomar, por exemplo, os diálogos de Platão como norma, você vai perceber que aquilo ali envolve uma carga de erudição. Existe uma preocupação com a estrutura, com a forma, mas não há prejuízo ao conteúdo. E quando você domina a forma, quando você conhece exatamente as regras de coesão, de coerência, o domínio das regras do silogismo, do entinema, o domínio do tópico frasal, da estruturação de um parágrafo, você percebe que escrever textos, bons textos dissertativos argumentativos, não é difícil. É mais uma questão de prática, de instrução, de hábito. À medida que você escreve mais, à medida que você se apropria das regras, você vai aumentando a sua capacidade de expor, às vezes, muito conteúdo dentro de poucas linhas, contanto que você domine essas regras. No caso do colega, no caso desse estudante, não aconteceu isso. Há um texto erudito, os professores estimulam, porque é legal quando um aluno domina essas palavras, ele conhece esses termos, mas é necessário também que os professores exerçam um certo controle para que esse vocabulário não termine atrapalhando
Não sirva como pedra de tropeço o que ocorreu nesse caso, porque os professores não foram lúcidos, não souberam dar um limite. Falar, fulano, seu texto tem palavras bonitas, só que essas palavras bonitas precisam refletir um significado. Você citou aqui Saussure. Seu texto tem vários vários significantes, mas o significado está sendo prejudicado, porque as ideias que você quer entregar não chegam ao destinatário, exatamente pela dificuldade deles em entender o seu texto. Você precisa trabalhar isso. E certamente, creio que depois desse episódio, o estudante vai melhorar, vai trabalhar esses pontos e vai realizar o seu sonho de estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu não acho que o colega mereça tanto repúdio. Eu espero que talvez ele passe no vestibular, agora em 2026. Não tenho dúvida de que ele é uma pessoa talentosa, deve utilizar essa habilidade dele, essa capacidade de expor autores de uma maneira ordenada. E claro, dentro dessa ordem necessária, certamente ele vai obter a aprovação com a qual ele tanto sonha. Não acho que seja motivo para ostracizá-lo, seja motivo para torná-lo alvo de chacota. Acho que ele precisa de orientação, do mesmo modo que qualquer outro jovem precisaria, quanto ao que fazer, quanto a como argumentar, quanto a como se posicionar. Essas orientações cabem aos professores. E talvez haja razão até para cogitar de uma mudança de colégio. Com essa mudança, com talvez aulas particulares de um professor de redação, certamente o resultado dele no ano que vem será muito diferente do zero que ele obteve agora. Enfim, pessoal, a arena está aberta para vocês. Digam o que acharam e até o próximo vídeo.